Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Cada vez que eu venho aqui, eu fico feliz de ver mais gente e também o espaço, sendo melhorado a cada oportunidade. Isso aqui me deixa muito feliz. Nós também estamos passando por um processo ali de reforma do local onde nós iremos cultuar a Deus e nós devemos nos mudar para lá daqui a um mês, mais ou menos. Então, a gente entende como é que é esse processo de estar no local e ir melhorando a cada dia. E eu fico feliz de ver isso acontecendo, não só aqui, mas também em outras igrejas. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Eu vou aqui te dar uns 15 minutos para você encontrar esse livro. Malaquias, capítulo 3. Não vou falar sobre trazer os dízimos à casa do tesouro, não é nada disso, tá bom? Eu gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo algumas perguntas retóricas, ou seja, você não precisa se manifestar em voz alta, levantar a mão, mas que você simplesmente reflita sobre essas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quem aqui nunca pensou em abandonar tudo? Abandonar tudo, jogar tudo para o alto, desistir da sua fé. Quem aqui nunca chegou naquele momento de falar assim, sabe de uma coisa? Já deu, eu não aguento mais. Quem nunca teve o seguinte pensamento passando pela sua cabeça? Pensando bem, é melhor eu aproveitar o aqui e o agora. Porque olha só, eu nem sei se essa fé, esse ritualismo, essa liturgia, esse negócio de ir para a igreja, de adorar a Deus, de fato é verdade? E se eu estiver errado? Será que não é melhor eu aproveitar o meu dia a dia aqui? Ou quem nunca foi levado pelo pensamento de que, de fato, é melhor eu começar a curtir um pouquinho mais da vida? Porque, sejamos sinceros, aqueles que estão fazendo isso, eles estão se dando bem. E por que que eu não posso me dar bem? Será que eu não mereço um pouquinho mais? Será que, mesmo se Deus existe e tudo isso que nós fazemos aqui, de fato é verdade, Deus ainda não seria tão misericordioso para me proporcionar a oportunidade de curtir um pouquinho mais a vida? Esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que passa na nossa cabeça. Principalmente quando você enfrenta alguma dificuldade, quando você se depara com uma situação chata, ruim, ou então quando você, dentro da própria igreja, encontra pessoas que te decepcionam. Esse é um tipo de pensamento que era um pensamento comum, não só a nós, mas também a pessoas que adoravam a Deus há mais de 2000 anos. O povo de Deus estava dizendo justamente isso. Eles diziam, servir a Deus é inútil. E servir a Deus é inútil é um mantra dos pagãos. Mas muito bem pode ser também a sua declaração de vida ou de verdade. Como eu sei que poucos aqui devem ter ouvido sermões sobre o livro de Malaquias, eu creio que seja importante eu refrescar um pouquinho a nossa memória quanto ao conteúdo desse livro. E o livro de Malaquias, ele trata de uma série de embates ou disputas entre o povo e o próprio Deus. O povo de Deus havia voltado de um exílio, ele já havia reconstruído o templo, os muros da cidade agora já se encontravam num estado deplorável, e aí eles reconstruíram isso, e eles estavam num momento de descaso para com Deus. Então Deus, no primeiro embate com o povo, ele coloca o amor de Deus à prova, duvidando da palavra de Deus. E o povo então dizia o seguinte: em quem tem nos amado?
Ou em outras palavras, como que você, Deus, tem nos amado? Isso é o povo perguntando. Pensa o seguinte, voltaram do exílio, eles já estão bem, aí eles começam a se acostumar com a situação, começam a ver as coisas acontecendo de novo, e eles perguntam, Deus, como que você tem nos amado? E aí Deus vai demonstrar para ele como eles foram amados. Deus escolheu alguns, e isso é a maior prova de amor que Deus tem a nos dar. Em segundo lugar, eles estavam ali desprezando a Deus, servindo a Deus de qualquer maneira. Eles estavam se esquecendo que Deus não aceita qualquer coisa. E muitos de nós, muitas vezes, damos o resto para Deus. E o povo estava fazendo justamente isso. No terceiro embate, o povo estava se mantendo infiel a Deus, estava desobedecendo diretamente os mandamentos de Deus. E como eles faziam isso? Bom, eles se davam em casamentos mistos. Eles se entregavam ao divórcio. E quando nós olhamos para a realidade da igreja hoje em dia, fica difícil nós distinguirmos nós deles. Porque o número de divórcios entre os cristãos é praticamente o mesmo entre os pagãos. Qual a diferença de um casamento cristão de um casamento pagão? Aparentemente nenhum. E era justamente isso que eles estavam fazendo. Na quarta disputa, nesse quarto embate do livro, o povo dizia o seguinte: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Deus se agrada deles. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? Eles estão dizendo que aqueles que fazem o mal, Deus os julga como bons. E eles questionavam, onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? E aqui no final desse livro, no início do capítulo 3, o povo estava desprezando as leis de Deus, ou seja, ele não estava cumprindo a lei de Deus, e eles não estavam pagando os dízimos que eram devidos a ele. E o texto que nós vamos examinar hoje, que é o último desses embates aqui, no capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos uma outra disputa, que é a que nós vamos nos aprofundar. Eu vou fazer a leitura, então, do versículo 13 até o versículo de número 18, e assim diz a palavra de Deus. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor, escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha prosperidade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não o serve. Amém? O que nós vamos ver e aprender, espero eu, ao final dessa mensagem, desse estudo, é o fato de que Deus não é um Deus injusto. É o fato de que Deus é um Deus justo, e por isso Ele fará justiça para com todos, para com os fiéis e para com os infiéis, e que sim, vale muito a pena nós servirmos ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, te peço, ajude-nos a enxergar essas verdades nas Sagradas Escrituras.
Pai, nos ajude a ver que de fato vale a pena servir ao Senhor. Pai, nos faça enxergar que o Senhor é um Deus justo. É isso que pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja comigo no versículo 14, qual que era a queixa que o povo apresentava a Deus. Ele dizia assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, é inútil e não há benefício algum em guardar os seus mandamentos. De fato, perguntam os pagãos e aqueles que não temem a Deus: por que servir a Deus se eu faço o que eu sempre faço e sempre me dou mal? Enquanto aqueles que desprezam o nome do Senhor sempre se saem bem. Não é justamente esse o questionamento que nós ouvimos e que muitas vezes nós não temos a coragem de fazer? Irmãos, esse era o pensamento deles. O versículo 15 deixa isso claro. Na NVI nós lemos o seguinte: por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eu lembro que já preguei aqui mesmo, sobre Malaquias, e falei sobre um texto que recorrentemente me volta à mente, que é o texto do Salmo 73. E eu mencionei esse salmo na outra ocasião, justamente porque esse salmo de número 73 é um salmo quando Asaf, ele expressa ali que os seus próprios pés quase se resvalaram quando ele ouviu sobre a prosperidade dos ímpios. E nessa outra ocasião, eu falei também que nós nos vitimizamos. Nós somos como Asaf. Nós olhamos as pessoas que não temem a Deus e nós começamos a ficar felizes. Nós começamos a olhar para elas e dizer assim: olha, é melhor não temer a Deus também. É melhor eu viver a vida como eles vivem, porque, de fato, eles estão se dando bem, e nós somos tentados a isso. Lá no livro de Jó, nós vemos também que Jó lidou com essa circunstância. Em Jó 21:13, nós lemos o seguinte: passam eles os seus dias em prosperidade, em paz descem à sepultura. Esse muitas vezes é o pensamento que nós temos. Vejam os nossos políticos, corruptos, pessoas que roubam, que fazem o mal, e nós aqui sofremos, e qual a vantagem disso? Eles estão bem, eles se banqueteiam com coisas boas todos os dias, com o nosso dinheiro, usando do nosso suor, do nosso trabalho. Eles estão bem, e eu aqui servindo a Deus, e ainda contribuindo, para quê? É inútil. E muitas vezes nós não somos diferentes desses pagãos. Ao invés de nós nos contentarmos com o que Deus tem nos dado, que contentamento, na verdade, é nós nos deleitarmos na vontade de Deus, nós andamos insatisfeitos. Nós invejamos e nós cobiçamos os ímpios, porque eles prosperam e nós não prosperamos. Ao invés de nós permanecermos fiéis a Deus, nós deixamos de servi-lo, porque nós entendemos que de fato não vale a pena. Afinal de contas, qual que é a recompensa? E aí que está o problema. Imediata que nós teremos, o que nós ganharemos servindo a Deus. Eu não consigo enxergar benefício nisso. Eu simplesmente consigo olhar para uma visão de curto prazo. E talvez esse seja um dos maiores problemas que o secularismo tem colocado para nós cristãos. Nós cristãos precisamos enxergar a vida a longo prazo, não como algo curto, rápido, não como um fast food. Nós precisamos enxergar a vida como algo que Deus está trabalhando. E Deus, ele não trabalha como simplesmente nós imaginamos. Basta eu confiar em Deus aqui, que tudo vai dar certo. Bom,
tudo vai dar certo, porque Ele já nos prometeu isso. A questão é que talvez aquele tudo que dê certo não seja visível ainda na sua vida. Mas o trabalho que Deus realiza é um trabalho que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o todo. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depositar a nossa total confiança em Deus. Veja que essa é uma descrição dos ímpios, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que duvidam do caráter de Deus, que julgam Deus como sendo um juiz iníquo, aquele que não condena o que deve ser condenado, aquele que pratica injustiças. Essa é uma visão dos pagãos. E que quando nós não confiamos em Deus, e quando nós julgamos que servi-lo é inútil, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa que os pagãos. Mas no versículo 16, nós encontramos um contraste entre eles, os ímpios, e os que de fato temem a Deus. Veja comigo no versículo 16, diz assim: então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se por um lado nós temos aqueles que falam palavras duras contra Deus, por outro lado nós temos aqueles que temem a Deus e falam uns aos outros palavras doces sobre Deus. Irmãos, nós somos tão tolos que às vezes nós nos esquecemos que Deus está sempre nos ouvindo, que nós estamos sempre diante de Deus. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, o nosso Deus é um Deus onipresente, e nós nos esquecemos que Deus, Ele não só conhece os nossos pensamentos, mas as intenções do nosso coração. Isso deveria causar pavor para você. E também, se você está em Cristo, trazer tranquilidade. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus está diante de nós em todos os momentos. Ele ouve as nossas palavras. E por isso os pecadores, eles agem da maneira que agem, pensando que de alguma forma Deus não está ouvindo e que eles conseguirão esconder os seus pecados de Deus. Mas irmãos, não há absolutamente nada que esteja encoberto diante dos olhos de Deus, diante dos ouvidos do Deus que é onipresente. O Senhor, Ele se atenta, o Senhor, Ele ouve. E Ele diz que Ele ouve não só as palavras duras dos pagãos, dos ímpios, mas Ele ouve as palavras doces daqueles que temem a Deus. Aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros algo que era bom e agradável aos ouvidos de Deus, que se atentava às suas palavras e as ouvia. E como resultado disso, Ele diz que Deus havia colocado um memorial escrito para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Na NVI, mais uma vez eu cito aqui, diz assim no versículo 16: foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Mas, talvez você esteja se perguntando, o que seria esse memorial? O que ele quer dizer com isso? Irmãos, os reis da Pérsia, eles mantinham um registro daqueles que prestavam serviços ao rei, para que eles pudessem ser devidamente recompensados. Nós temos aqui algumas passagens, eu não vou abrir nelas, mas esses registros eram algo comum naquela época. O costume, então, era de se criar um registro para que os reis pudessem olhar no registro e recompensar aqueles que mereciam ser recompensados por aquilo que eles haviam feito.
E o que Malaquias está registrando aqui é exatamente isso. O próprio Deus se propondo a fazer um memorial, um registro daqueles que honram e temem o nome de Deus. É isso que Malaquias está nos dizendo. E além disso, ele acrescenta no versículo 17: eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Eles não seriam tratados como qualquer um, mas eles seriam tratados como um particular tesouro, um tesouro pessoal, algo de valor íntimo e elevado a quem o possui. E além disso, eles seriam poupados como um homem poupa seu filho que o serve. Talvez essa frase também possa parecer um pouco distante do nosso contexto, mas volta comigo para o capítulo 1, no versículo 6, Malaquias 6:1, 1:6. Olha o que essa frase significa. Lá diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Lá no Salmo 103, versículo 13, o salmista ilustra isso da seguinte forma. Ele fala assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Veja que a conclusão disso, e como nós podemos enxergar tudo isso, é que Deus não nos deixa sem resposta quanto às acusações que o povo faz contra Ele. Irmãos, Deus, Ele se propõe a fazer um memorial com o nome daqueles que o temem, com o nome daqueles que o honram. Deus, Ele promete torná-los em um tesouro particular, pessoal. Deus promete poupá-los. Mas a pergunta é: de quem que Ele está falando aqui? Volta comigo lá em Malaquias, capítulo 4 agora. Ele diz assim: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. Você prestou atenção no início do versículo? Deixa eu reler. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Os soberbos e os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Nós podemos julgar o juízo de Deus como tardio, mas isso aos nossos próprios olhos. Mas a certeza que nós podemos ter é de que esse dia de fato virá, e que Deus julgará, e Deus julgará, como Ele diz, os soberbos e os que praticam o mal. Irmãos, quando nós olhamos para esse pequeno trecho, e nós olhamos para a nossa situação, nós olhamos para o dia em que nós estamos vivendo, a pergunta que nos fica é: mas como que eu posso olhar para esse texto e aplicá-lo na minha vida? Como que eu posso olhar para aquilo que nós acabamos de ver e de fato refletir e pensar: será que de fato é inútil servir a Deus? Veja, em primeiro lugar, que de fato não é inútil servir a Deus. Irmãos, Ele não só abençoará os que o servem, mas Ele também trará juízo sobre todos os que o desprezam. Julgue você então se é de fato inútil servi-lo. Deus trará bênçãos sobre aqueles que o servem,
Deus trará juízo sobre aqueles que o desprezam. Talvez você tenha pensado sobre o assassinato de Charlie Kirk na semana passada ou retrasada. Mas veja bem, quantas almas foram salvas e quantas pessoas reconheceram Jesus como Deus a partir daquele assassinato? A vida daquele jovem não foi desperdiçada. 31 anos não foram jogados fora. Todos aqueles bilhões de visualizações dos seus vídeos, em que ele proclamava Cristo como Rei, agora foram exponenciados. Pessoas que jamais tiveram a coragem de pegar numa Bíblia, estão declarando publicamente que compraram a sua primeira cópia da Palavra de Deus. Almas e almas foram salvas por conta daqueles que declaravam que era inútil servir a Deus. E aquilo que era ruim tem se tornado em algo benéfico. O nosso Deus é um Deus que faz milagres. Ele usa as piores situações do nosso dia a dia para que o nome de Cristo seja exaltado. E aqueles que de fato adoram a Deus, servem a Deus, serão abençoados. E nós podemos descansar certos de que Kirk está hoje servindo ao nosso Deus. E porque pela vida que ele viveu, por meio daquela vida que ele viveu, muitas outras pessoas também serão abençoadas e não serão lançadas aqui nessa fornalha. Veja também que aquela aparente impressão que muitas vezes nós temos quanto aos que não servem a Deus e prosperam, é na verdade, irmãos, uma miragem e não uma realidade em si. Nós, infelizmente, somos facilmente enganados pelo secularismo. Nós facilmente somos enganados pelo mundo atual. O que é o sucesso? Nós muitas vezes imaginamos que a prosperidade ou qualquer outra coisa que o mundo nos vende é de fato aquilo que se resume em bens materiais, no aqui e no agora. Irmãos, isso é apenas um verniz. Em uma camada superficial, lá em 1 João 2, 16, 17, diz assim: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não procede do Pai, mas procede do mundo, e enche os nossos olhos, é muitas vezes aquilo que tem enchido o nosso coração. É o troféu que nós buscamos, é o anseio que nós temos. E nós colocamos essas coisas no lugar do próprio Deus, porque nós adoramos essas coisas, e nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Lembre-se, portanto, do alerta de João, lá em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas a vontade, ou aquele que faz a vontade de Deus, esse não passa. Esse permanece para sempre. Irmãos, é o dinheiro, é fama, e aí o mundo vai mudando, as coisas vão mudando. E talvez não seja o dinheiro e a fama, talvez seja simplesmente o anseio de eu me declarar como pessoa de determinada forma, de fazer isso ou aquilo, ou de deixar de fazer isso ou aquilo. E todas essas coisas substituindo o Deus verdadeiro e adoração ao Deus verdadeiro. E todas essas outras coisas se tornando no meu Deus, com letra minúscula. Esse é o problema que nós enfrentamos. E que muitas vezes nos deixa cegos para a verdade. A verdade é que nós precisamos de Cristo, e não de mais coisas ou menos coisas.
Talvez nós estejamos muito familiarizados ou persuadidos, entregues a essas coisas, aquilo que o mundo pode nos oferecer. E aí nós nos tornamos incapazes de enxergar e de confiar nas promessas de Deus, como sendo promessas melhores daquilo que o mundo pode nos oferecer. No final da sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele faz uma declaração chocante. Ele diz assim em 2 Timóteo 4,10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantos cristãos, ou de nome cristãos, você conheceu e que foram como Demas? Eu poderia aqui dar uma lista, e essa lista não seria pequena, de pessoas e mais pessoas que eu convivi, com as quais eu cresci, e que eu diria exatamente as mesmas palavras que Paulo está dizendo aqui. Tendo amado o presente século, abandonaram, não a mim, abandonaram a Deus. Aquelas pessoas que nós julgávamos como crentes verdadeiros, exemplo de vida. Sabe como isso se traduz numa linguagem bem clara? Demas achou que era inútil servir a Deus, e que era melhor então curtir a vida, que era melhor então viver o dia a dia, buscar os prazeres, fazer a minha lista de coisas, de afazeres, é muito mais importante, trabalhar loucamente, conquistar tudo aquilo que é o sucesso perante os homens. Irmãos, muitas vezes esse é o seu problema, é o nosso problema. Nós estamos buscando as mesmas coisas, e a solução para o seu problema é Cristo. Você precisa confiar em Cristo, em nosso Deus fiel, que não se abala, que não muda, que nós devemos confiar. Deus é o Deus que não nos desampara, e além disso é um Deus que nos recompensa. Mas nós confiamos nas coisas, em pessoas, nós confiamos nas instituições, e elas vão te falhar. As pessoas pecarão contra você, as pessoas te frustrarão, o dinheiro acaba, assim como ele vem, ele vai. Os recursos, eles são finitos, e muitas vezes Deus esteja te dando mais e mais recursos, para justamente te mostrar onde está o seu coração. E talvez o seu coração esteja bem longe dele, o seu coração esteja bem ali, nesses recursos. Irmãos, quando nós depositamos a nossa esperança em Cristo, nós podemos descansar seguros. A nossa diferença entre nós, que descansamos em Cristo, e aqueles que descansam em qualquer outra coisa, fica evidente. Malaquias diz no versículo 18, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Enquanto aqueles que não temem nem servem a Deus têm a promessa que nós lemos, e é uma promessa de condenação, veja o que espera aqueles que temem a Deus em Malaquias 4:2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Imagine o que ele diz aqui nas próximas palavras. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Irmãos, naquele dia, enquanto os perversos vão permanecer eternamente, ou perecer eternamente,
Nós seremos o particular tesouro de Deus. Enquanto aqueles que acham que é inútil servir a Deus sofrerão a ira de Deus, aqueles que temem a Deus saltarão como esses bezerros. O dia do Senhor virá, e será como um dia de juízo sobre os ímpios e de livramento para os justos, para aqueles que de fato confiam em Deus. Deus os poupará. A minha pergunta é: como você será reconhecido? Como aqueles que saltarão como bezerros soltos da estrebaria? Ou como aqueles tolos que diziam em seu coração: é inútil servir a Deus, é melhor eu buscar o meu prazer aqui e agora, porque sabe-se lá se de fato essa conversa é verdadeira. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa, pelo seu Santo Espírito, nos levar a considerar essas palavras e examinar o nosso coração, que é enganoso, para que nós possamos entender que de fato é muito melhor servir a Deus, vale a pena. E ainda mais, nós teremos a própria recompensa, que é o próprio Deus, e podemos desfrutar dele eternamente. Vamos orar. Santo Deus, ajude-nos, ó Deus, a abandonar tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. Pai, nos faça enxergar que de fato vale a pena servir ao Senhor. Pai, não coloque diante de nós coisas, ó Deus, que simplesmente nos façam vibrar com as maravilhas desse mundo e com tudo aquilo que o mundo possa nos oferecer, mas quando o Senhor o fizer, que nós possamos enxergar que Cristo é muito maior e melhor do que tudo isso. Pai, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor criou um mundo maravilhoso, nos deu, ó Deus, sentidos para que possamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor criou. Agora, faça-nos enxergar que o Senhor é de fato esse Deus maravilhoso e não essas coisas que o Senhor criou, que apesar de serem maravilhosas, não são Deus. Nos faça, ó Deus, desejar o Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor e conhecê-lo, para que possamos servi-lo e glorificá-lo e honrá-lo da melhor forma. Pai, nos faça mais parecidos com Cristo. É isso que nós pedimos no nome dEle. Amém.